Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre o SolidWorks, um software da Dassault Systems utilizado para a criação de peças 3D. Nele também podemos encontrar recursos de montagens, criação de desenhos e simulação de esforços, um software muito completo com vários recursos. E no vídeo de hoje será abordado os conceitos básicos para a criação de uma peça. Veja que aqui nós temos a tela inicial do Solid. Eu estou usando a versão 2018. Existem versões mais atuais, porém os conceitos são os mesmos. Talvez mude algum nome, alguma coisa, mas a função será a mesma. É importante falar desde aqui do início que o SolidWorks você consegue criar projetos em uma versão anterior, por exemplo, 2018, e abri-los numa versão 2019, 2020. Porém, se eu criar um projeto na versão 2020 e tentar abrir numa de 2018 ou 2019, uma versão anterior, ele não irá permitir, porque é para sempre ele forçar você sempre ter a versão mais atualizada. Então é um detalhe que tem que ter atenção na hora de criar o projeto. Na parte superior, nós temos as opções de abrir ou criar um novo projeto. No nosso caso, nós criaremos um novo, então vamos selecionar o campo de novo. Aqui ele aparece as opções de peça, montagem ou desenho. No caso da montagem e do desenho, são dois recursos a mais que o Solid oferece relacionado à criação da peça, que é o foco deste vídeo. Então nós vamos selecionar peça e dar um OK. Então agora nós estamos na nossa área de trabalho do Solid. Na parte superior nós temos alguns recursos de simulação, construção da peça e também acabamento. Na nossa lateral esquerda, nós temos a nossa árvore de projeto. Aqui, o passo a passo da construção da peça ficará registrado, desde o início até o fim. Aqui também nós conseguimos selecionar a vista a qual a gente quer iniciar o desenho desta peça. Por exemplo, a vista superior, ou a vista lateral direita, ou a vista frontal. No caso aqui, a gente vai começar pela vista frontal mesmo. Então, agora nós vamos iniciar a construção, né? O desenho da nossa peça. Primeiro, a gente vai ali em cima em esboço e vai selecionar o recurso que a gente quer para começar a desenhar a peça. Por exemplo, triângulo, quadrado, uma linha. No caso aqui, eu vou usar a linha mesmo. É importante sempre começar o seu desenho do ponto central, para que ele fique referenciado de acordo com o plano, né? Para que depois você consiga deixar ele totalmente definido. Então aqui eu vou desenhar uma peça de um formato qualquer aqui, só para exemplificar. Pare que sempre deve se iniciar a peça do ponto central e terminar também no ponto central. Então, agora com a nossa peça, o esboço da nossa peça terminado, a gente vai colocar as dimensões nesse esboço, utilizando o recurso de dimensão inteligente. É importante sempre colocar as dimensões certas, tudo, porque lá no canto de baixo, você vai reparar, ela tem o status da peça, que no momento é subdefinido. E ela só vai ficar totalmente definido se a peça estiver com as dimensões e também referenciada do ponto central. Então aqui, só clicar no local onde você quer e selecionar a dimensão. Essa questão da peça estar totalmente definida é muito importante, porque só com ela nesse estado que a gente pode usar alguns recursos, ou você salvando essa peça subdefinida, ele pode gerar alguns erros no software, ou até mesmo erros de medida depois na hora de construir essa peça. Então é muito importante se atentar a isso. Então, agora com todas as dimensões da peça colocadas, você pode reparar que todas as linhas ficam escuras e lá no canto inferior ele aparece escrito como totalmente definida. Então agora quer dizer que o nosso esboço da peça está terminado. Aproveitando essa tela, na parte superior temos um botão azul e um vermelho. Clicando no azul,
nós vamos sair e salvar. Aí ele salva todas as dimensões colocadas e você sai. E para voltar na tela de edição, é só dar um botão direito lá na árvore de projetos em esboço e ir em editar esboço. Caso você aperte o X, ele vai sair de todas as alterações que fizemos no nosso esboço. Então sempre é bom salvar o esboço quando terminar. Agora a gente vai utilizar alguns recursos. Para isso a gente tem que estar com o esboço aberto e totalmente definido. Então lá na aba de recursos a gente vai usar o ressalto base extrudado. Esse recurso ele vai dar a largura à nossa peça. Como você pode ver já aqui. A gente pode selecionar o tamanho que for necessário. Lembrando que não precisa utilizar uma unidade de medida só. Por exemplo, o sólido sempre dá em milímetros, mas a gente pode usar polegadas, por exemplo. Só colocar a medida necessária, escrever pol ou a própria aspa, que é o símbolo, que ele já vai dar a medida em polegadas convertida para milímetros. Como pode ver nesse exemplo que eu estou dando aqui. Eu usei uma medida um pouco grande, mas ó, ele já converteu isso para milímetros. Além disso, o software ele também faz soma de medidas. Por exemplo, preciso que tal tamanho seja uma medida menos outra. Então, eu posso fazer isso direto que ele já vai reconhecer também. Vale ressaltar que ele também aceita operações de soma, divisão e multiplicação. Este é o último passo para a criação de uma peça 3D, pois agora ela já tem largura, altura e comprimento. Veja que o passo a passo já foi ficando aqui na nossa árvore de projeto. E caso a gente queira editar, segue o mesmo princípio. O botão direito e a gente vai em editar recurso. E aí a gente pode mudar os valores de largura, de comprimento, enfim, caso seja necessário. Em questão de visualização da peça, indo em orientações de vistas, a gente tem acesso, por exemplo, à vista frontal da nossa peça, à vista superior, ou à vista inferior, ou até a vista isométrica, que isso está relacionado àquele plano que a gente escolheu para iniciar o nosso desenho lá no começo. Também isso não é algo fixo. Caso eu queira transformar esta vista, por exemplo, esta vista aqui, por exemplo, na vista frontal, eu posso indo em mais operações, indo em alterar vistas. Aqui a gente vai transformar, por exemplo, clicando lá nela na frontal, dando um OK. Assim, então, agora a gente tem esta como nossa vista frontal, alterando a vista superior e até mesmo a vista isométrica. Dessa forma. Outra função que nós temos lá em recursos é o filete. Nela nós temos as opções de fazer chanfros e raios na nossa peça. Começando por chanfro, a gente tem a possibilidade de colocar o tamanho do chanfro que a gente quer e o ângulo que nós temos. Selecionando, por exemplo, 5 e 45 graus, e dando um confirmar, ele já vai aparecer esse chanfro na nossa peça. Lembrando que a gente deve selecionar a aresta na qual a gente quer fazer o chanfro. Ele não tem um limite, a gente não precisa fazer uma por vez. Podemos selecionar todas as arestas da nossa peça, por exemplo, e aplicar o chanfro a todas elas. A criação do raio é muito semelhante à do chanfro. Indo lá em raio, a gente seleciona a aresta que a gente quer colocá-lo e coloca o seu tamanho, por exemplo, 5 milímetros. Dando confirmar, a peça já vai ter um raio. Outro recurso muito legal do Solid e que a gente utiliza muito no dia a dia é a realização de furações na nossa peça. Existem dois meios de fazer isso. Uma é pelo corte extrudado, outra pelo assistente de furação. Iniciando primeiro pelo corte extrudado, num primeiro momento a gente tem que criar um novo esboço na face na qual a gente quer colocar esse furo. Então a gente seleciona lá a face, por exemplo, a frontal, a gente dá um botão direito em cima dessa face e vai em criar esboço.
A partir daí, então, a gente vai naqueles recursos de desenho e vai pegar um círculo para colocar nesse novo esboço criado. De preferência perto da onde a gente vai criar esse novo furo. Então, com o círculo colocado, a gente deve colocar as dimensões dele. Primeiro o diâmetro, claro, e depois nós vamos posicionar esse círculo na peça, colocando as dimensões dele tanto na horizontal quanto na vertical. Lembrando que ele deve ficar totalmente definido igual aquele esboço anterior que a gente criou, porque só assim ele vai habilitar o recurso de corte. Agora com o círculo totalmente definido e ainda com o esboço aberto, a gente vai lá em recursos e vai em corte extrudado. Ele vai aparecer as opções de corte que a gente quer. Por exemplo, passante até o próximo, ou cego. No caso aqui vai ser passante, pois vamos atravessar a peça. Caso a gente colocasse cego, por exemplo, ele vai aparecer a opção de quanto que a gente quer que seja esse corte. Por exemplo, um corte de 5 milímetros só, não passando a peça inteira, só um rebaixo. Desse tipo. E dando confirmar, ele vai já furar a peça. Outra maneira de se realizar furos no SolidWorks é utilizando o assistente de furação. Na realidade, ele é o recurso mais específico para isso. Nele a gente encontra diversos tipos de furos, tamanhos de furos, por exemplo, furos roscados. Então ele tem uma gama de recursos muito grande. Nesse primeiro momento eu vou fazer um furo bem simples. Ali eu vou selecionar o tipo de furo, então um furo simples. O tamanho, vou selecionar o tamanho de 15 milímetros. E lá embaixo a gente vai selecionar o mesmo de antes. Se ele será cego ou passante. No caso aqui será passante também. Após selecionado isto, devemos ir lá em posições para colocar o posicionamento do nosso furo na peça. Clicando na face em que a gente quer que o furo fique, devemos selecionar as dimensões na horizontal e na vertical. Após isso, clicando em confirmar, não no OK, e sim no confirmar, o furo estará concluído. E se quisermos editar, por exemplo, o tamanho do chanfro ou o tamanho do furo, é só a gente olhar ali na árvore de projetos, que se você reparar, tudo que a gente foi construindo desde lá do início até agora está ficando registrado. Por fim, mas talvez o passo mais importante, nós iremos salvar a nossa peça. Indo lá, clicando em salvar, ou indo em salvar como, a primeira vez que você clicar em salvar, ele vai aparecer essa mesma tela. A gente vai selecionar a pasta onde a gente quer que salve o projeto. E selecionando ela, só clicar salvar. As outras vezes, só clicando lá no botão de salvar, ele já vai salvando automático. Lembrando que você pode salvar a qualquer momento da construção da peça. É até aconselhável fazer salvar pela primeira vez logo no começo e só ir continuando salvando conforme for avançando. Então era isso. Espero que eu tenha ajudado e que tenham gostado.